Cara, é, eu tava navegando pela internet hoje mesmo e eu me deparei com um negócio, um vídeo na real, falando onde uma pessoa falava que quando você não tem propósito, quando você não tem motivo, você não tem um norte, fica muito mais difícil de viver. E, cara, eu me compadeci, eu me entendi com aquelas falas, porque é o que eu tenho passado. É o que eu tenho passado. É o que eu tenho experienciado nesses últimos tempos. E, e que é realmente isso. É realmente difícil viver quando você não tem um motivo, quando você não tem um norte. E, cara, às vezes pode ser qualquer coisa, seja sucesso financeiro, estudos, relacionamento, algo pessoal, fazer exercício, qualquer coisa que te dê um norte. Qualquer coisa que te faça acordar e falar, hoje eu vou fazer isso porque isso, isso, isso. E, cara, faz um tempo que eu não tô tendo um norte, que eu não tenho um norte, que eu não tenho um motivo, uma missão, um objetivo. Tem muito tempo que eu só tô acordando e existindo. Acordando e existindo sem propósito. Vivendo cada dia como se fosse um dia, mas tipo, sem nada muito bom, sem nada muito ruim acontecendo, nada que faça eu me sentir vivo, nada que faça eu me sentir respirando, nada que eu olhe e fale, nossa, isso aí que é a vida. Não, eu tenho só vivido, só ido, seguido a corrente. E eu comecei a pensar sobre isso, que tipo, pensar sobre o que eu quero, por que, que eu tô desistindo das coisas que eu dizia pra mim que eu quero, por que, que eu procrastino tanto pra fazer essas coisas. Tipo, esses próprios vídeos que eu tenho feito e postado. A ideia vem, mas eu deixo pra lá, eu deixo pra depois, e depois vai vir uma semana, 2 semanas, um mês depois. Às vezes nem vem, às vezes eu até só falo, fazer pra quê? Mas sei lá, cara, eu vi, é aqueles momentos que parece que o algoritmo da internet ele escuta, sei lá, seus pensamentos e te manda alguma coisa e acabou que eu precisava desse aviso, esse aviso de tipo, ou você tá só existindo, cara, você não tá indo atrás das coisas que um dia você quis, você não tá tentando ir atrás de nada. E realmente, eu realmente não tô indo atrás de nada. E como a maioria se não todos, os vídeos que eu tenho feito, ou são um diário pessoal para conversar sobre, sei lá, experiências ou só coisas aleatórias, ou sei lá, para conversar sobre algo que muita gente deve estar passando. Porque eu acredito que você, que tipo, às vezes você é jovem, você ainda não sabe o que você quer da sua vida, mas é isso aí, jovem tem que ser isso aí. Não tem que ser, mas não tem problema. O problema é quando a gente chega na vida adulta, na tão dita vida adulta. E a gente começa a olhar para os lados e ver, por que que todo mundo parece ter um norte? Por que que todo mundo já sabe a faculdade que faz, já sabe o emprego que tem, já sabe o que tem que estudar, já sabe com quem tem que casar, já sabe que carro tem que comprar, já sabe que casa tem que alugar. E você não sabe. Eu não sei. E
aí fica difícil, né? Fica complicado, porque a gente parece meio vazio, parece meio sem propósito. Não sabe pra onde olhar e quando olha não sabe o porquê tá olhando pra lá. E, cara, o questionamento é como a gente volta a buscar um propósito, a buscar um motivo, a buscar, sei lá, algo, algo que nos faça acordar, que nos faça voltar a movimentar com coragem, com empoderamento, de peito aberto, pronto para fracassar, pronto para cair, mas para continuar tentando. Como é que a gente recupera essa vontade de ter essas coisas na vida? E cara, é basicamente a resolução de todos os todos os problemas de todos os vídeos que eu já tenho feito e a resolução da maioria dos problemas do mundo. Que é, infelizmente, a gente tem que viver. A gente tem que sair, a gente tem que conversar, a gente tem que estudar, a gente tem que tentar fazer aquilo que tá lá no fundinho da nossa cabeça, lá na parte onde a gente sempre, na parte onde deixa as coisas, a gente deixa as coisas que, depois eu faço, depois eu tento. Isso é um plano pro futuro. Cara, e às vezes podem ser, você pode pensar que você não tem um motivo, algo escondido lá no cantinho da sua cabeça. Seria o seu motivo. Eu também achei que não, mas tá eu aqui gravando esse vídeo. Tá eu aqui praticamente mais uma vez me forçando a vir falar. É engraçado como num tempo da minha vida falar era tão fácil. E hoje em dia parece que eu tenho que mover um caminhão toda vez que eu vou falar uma frase, toda vez que eu vou conversar com alguém, toda vez que eu vou formular alguma coisa. Parece que eu tenho que forçar para minha voz sair da minha boca. Mas eu quero conversar. Querendo ou não, eu percebi que talvez essa ideia de canal, essa ideia de gravar vídeos para conversar com as pessoas, para dar um lugar, não um lugar para as pessoas se resolverem. Eu não sou médico, nem coach, mas um lugar para as pessoas entenderem que, cara, não é o fim do mundo não. E eu também me sinto como você deve estar se sentindo agora. Eu também tô procurando um motivo, procurando um caminho. E querendo ou não, esse canal é um motivo. É um motivo de algo para eu tentar. Pode não ser um grande motivo nesse exato momento, mas sempre foi algo que eu quis fazer. Há muito tempo sempre foi algo que eu quis fazer e só agora que eu comecei a fazer. Comecei a fazer aos troncos e barrancos, a fazer pela metade, demorar para fazer, mas eu tô fazendo. E a resposta para esse vídeo, como eu disse, é de todos os outros. Tenta. Tenta, porque se você não tentar, a gente vai ficar parado no mesmo lugar para sempre. E nem pedra gosta de ficar parada no mesmo lugar para sempre. Bom, esse canal não tem intro, não tem final, não tem frase motivacional, não tem papo de coach, nem frase filosófica, nem psicológica. Algum dia talvez tenha alguma dessas coisas, mas eu te vejo por aí.